Mais um vídeo do canal. Esse é o primeiro vídeo minimamente produzido, digamos assim, que eu tenho um microfone, que é um celular velho que eu tenho, e que tenha uma linha de raciocínio para me seguir. Porque os meus 3 vídeos, sendo bem honestos, ficaram muito ruins. Eu vou postar eles porque é uma coisa legal da gente postar a evolução, mas vamos sem enrolação direto pro vídeo. O título ficou um pouco esquisito: Nietzsche, Jesus e o poder de dizer não. E a gente vai desenrolar mais ao longo desse vídeo, tá? E o porquê que eu trouxe Nietzsche e Jesus? Nietzsche, o filósofo que disse Deus está morto, concorda com Jesus Cristo. Vai ser um vídeo legal da gente estar fazendo. Eu gostaria de estar gravando pra lá, mas eu tô completamente contra a luz e a lua tá bonita aí, talvez esteja vendo no vídeo, talvez não esteja, mas vamos lá. Nietzsche, o filósofo que disse Deus não está morto, concordaria com uma das frases mais famosas de Jesus Cristo, se não a mais famosa, que é: ame o próximo como a ti mesmo, tá? E como que Nietzsche concorda com essa frase? Bom, tem uma frase muito famosa dele que é: quem não se escolhe se destrói. E quando a vida te ensinou a ser bom com todo mundo, a se doar para os outros, e eu acredito muito que com base no cristianismo mesmo, que é sempre fazer pelo outro. E quando Jesus fala ame o próximo como a ti mesmo, as pessoas muitas vezes entendem errado, tá? Bom, a vida te ensinou, a vida no geral nos ensina a nos colocar no lugar do outro, a doar para o outro, a fazer tudo pelo outro. E talvez a vida não seja tão fácil a gente sempre colocando o outro em primeiro lugar e não a gente. E as pessoas, no geral, elas querem sua atenção. É o que eu estou fazendo nesse vídeo, eu quero sua atenção, sua energia. Mas você já percebeu que nem todo mundo faz isso? E parece que quando é com a gente, as pessoas também não fazem? As pessoas não se colocam no nosso lugar muitas vezes, as pessoas não se doam para a gente como a gente se doa para ela. Então, será que é uma troca justa? E tem que ser uma troca? É um questionamento que eu deixo. Se eu dou atenção para uma pessoa, é porque eu quero a atenção dela de volta ou porque eu estou realmente dando? Porque quando a gente dá alguma coisa, a gente não quer nada em troca. A gente simplesmente está fazendo, entre aspas, uma boa ação. Quando eu faço uma doação de R$2, eu não quero nada. Então, porque quando eu dou a minha atenção, eu quero algo em troca? Então, porque você não está dando, você está trocando sua atenção por algo que aquela pessoa, aquela coisa vai te gerar. Bom, e Jesus não disse ame mais o próximo do que a ti mesmo. Ele disse ame o próximo como a ti mesmo. Então, se a gente não se ama, se a gente não se cuida e se a gente não foca em nós, como que a gente vai conseguir ajudar os outros? Até quando a gente fala de primeiros socorros, a gente pensa primeiro eu, depois o outro. Quando a máscara no avião cai, qual que é a primeira instrução? Coloque a máscara em você primeiro e depois na outra pessoa. Eu não vou conseguir salvar ninguém se eu estiver morto. Eu não vou conseguir salvar ninguém se eu estiver fudido, e nem você, tá? Então, e você fudido vai prejudicar a outra pessoa e não ajudar ela. Esse é o principal ponto. Você estando bem, você já tinha um peso gigantesco das costas daquela pessoa que está ali para te ajudar, que está ali para te guiar. Por quê? Porque você é um peso muitas das vezes. Isso é a realidade. Não vou poupar palavras aqui. A gente é um peso para os nossos pais, para os nossos amigos e para todo mundo. E não leve isso para o lado ruim. Da mesma forma que em algum momento você vai ter que carregar um fardo que é seu. Os pais têm que carregar o fardo dos filhos. É uma escolha que eles fizeram há muito tempo. E tá tudo bem, a partir do momento que você sabe que aquele fardo é seu. Mas a gente não pode fazer algo para aliviar aquele fardo? Essa é a questão. Se eu me cuidar, se eu prosperar financeiramente, emocionalmente, buscar novos ares, será que não vai ser melhor? Será que esse fardo não vai diminuir? E até voltando ao exemplo de Jesus, todo mundo fala, Jesus fez tudo pelos outros, Jesus
Não estou falando mal de Jesus aqui em nenhum momento, tá? Estou usando ele como exemplo porque eu tenho certeza que ele foi o maior líder que a humanidade já viu. E não, mesmo se você for ateu, você tem que concordar com isso, porque ele até hoje é falado. Então, já fazem aí 2000 anos e ele ainda é usado de exemplo, ele ainda está vivo, ele fundou, entre aspas, a própria religião, que é o cristianismo. Então, ele é um líder. E por que ele foi um grande líder? Porque ele deu exemplo. O exemplo de ajudar as pessoas, mas também o exemplo de se isolar no deserto quando fosse necessário. O exemplo de se isolar, de buscar melhorar. Ele não só ficou na rua ajudando as outras pessoas, ele também teve que voltar adentro de si para se melhorar para os outros, para conseguir dar mais do que ele poderia naquele momento. E isso é perfeito quando você entende o que eu estou tentando dizer. Jesus foi a pessoa que mais ajudou os outros, que a gente consegue usar de exemplo. Quantas vidas o cristianismo salvou? E eu não estou falando se você acredita ou não em Deus. A religião em si, mesmo ela sendo verdade ou mentira, ela salva vidas, tá? É inegável a religião filosoficamente. Quando a gente fala de Deus como entidade, sim, pode ou não existir. Mas a religião, ela cura as pessoas. Isso é fato. Como também transforma algumas pessoas em piores. Mas isso é a minoria. Em qualquer lugar tem gente que vai usar para o bem, tem gente que vai usar para o mal. E voltando a Nietzsche, ele escreveu: torne-se quem você é. E também, o que você faz para si, faz pelo mundo. Ou seja, se eu estou me ajudando, eu estou ajudando o mundo. Se eu estou ficando rico, o mundo está ficando rico. Se eu sou mais inteligente, o mundo é mais inteligente. Então, se eu me ajudo, eu ajudo o mundo e eu ajudo todo mundo. E quanto mais eu cresço, maior é o nível de ajuda que eu posso dar para as pessoas que estão comigo e também para todo mundo no geral. Se escolher não é egoísmo, é inteligência emocional. Quando a gente fala um sim para outra pessoa, é um não para a gente. Entenda isso. É lógico que existem exceções, mas exceções é a regra do burro. Não se esqueça. Ah, mas fulaninho, ele tem uma perna e é o melhor jogador de futebol do mundo. Ele é uma exceção, ele não é a regra. Vamos colocar a regra à prova e não a exceção, tá? E quando você busca ser a exceção, você vai conseguir, mas seguindo a regra das exceções, entende? Então a gente tem que pegar um conglomerado. Tá fugindo muito do tema, vamos voltar. E na psicologia, quando a gente fala sim para todo mundo e não para a gente, isso se chama de autoabandono, tá? E talvez porque a gente esteja um pouco perdido. Então, se a gente não sabe o que quer, eu vou ajudar aquela pessoa que eu acho que ela sabe o que quer. Então, ajudando ela, talvez eu me encontre. E esse é um caminho. E não existe caminho certo ou errado, mas vamos devagar nas ideias para a gente conseguir chegar a algum lugar. E quando a gente faz tudo pelo outro, a gente cria um ressentimento de cansaço. A gente cria um ressentimento de cansaço, ansiedade e, no fim, solidão. Porque a realidade é que tudo é passageiro nessa vida. A gente é passageiro. Talvez tenha um vídeo só de estoicismo aqui. Essa montanha um dia vai acabar. Eu não sei nem se pode ser chamado de montanha, mas acho que pode. Essa montanha um dia vai acabar. Esses passarinhos do fundo um dia vão morrer. Vão ver a pó. Tudo isso vai ver a pó. Mas vamos com calma nos vídeos. Se você se sente que todo mundo depende de você, que todo mundo precisa de você, mas se você ser bonzinho demais só vai te lascar. Eu ia falar palavrão, mas eu vou evitar. Porque as pessoas usam os bonzinhos. O mundo é assim. Se você é muito bonzinho, as pessoas vão pisar em cima de você e vão te usar infinitamente. Isso eu estou falando no âmbito pessoal e principalmente no profissional. Cuidado com ser bonzinho demais no âmbito profissional e no pessoal também. E seja egoísta com sabedoria. O egoísmo protege sua energia, ele protege você. Seja egoísta, mas com sabedoria, porque o egoísmo ele protege você, protege sua energia. E a coisa mais importante é: você não é responsável pela felicidade dos outros. Você é 100% responsável pela sua felicidade. Então com isso fica muito mais simples a gente entender por que a gente tem que ser egoísta, entre aspas. Por que
eu posso te dar R$1 milhão e você não vai ser feliz com isso. Talvez, né? Todo mundo gostaria de ganhar R$1 milhão, mas talvez não seja isso que completa uma pessoa. Não tem como a gente saber o que completa a outra pessoa, porque na maioria das vezes a gente não sabe o que completa a gente. Então é muito importante a gente entender esse ponto também. E escolher não é pecado, é sagrado. Jesus e Nietzsche concordaram nisso. Duas pessoas completamente opostas. E quando eu falo isso, vocês vão talvez questionar, duvidar, mas testa uma semaninha. Comece a falar não para os outros e sim para você. E ser egoísta não é ser grosso, gente, pelo amor de Deus. Continuamos sendo educados, mas entre aspas com personalidade e não de agir para magoar o outro. A gente se coloca no lugar do outro. Se eu te chamo para sair, vamos sair. Em vez de eu falar não, eu falo assim, hoje não mudou muita coisa. Mas para a pessoa soa diferente. Como que a gente é grosseiro ou quando a gente não é grosseiro, tá? Então, escolher não é pecado, é sagrado. Nietzsche e Jesus entenderam isso. Ame o próximo como a ti mesmo. Ame o próximo como a ti mesmo. Então você tem que ter amor próprio, você tem que tomar suas próprias escolhas e não se guiar pela vida dos outros. Então, por favor, seja egoísta, mas da maneira certa. E não seja grosso. Eu vou dar um panorama geral aqui de onde que eu tô, mas é isso. Esse vai ser o primeiro vídeo com um pequeno roteiro para mim estar seguindo. Eu ainda divaguei muito, eu refleti muito, troquei muita ideia. Coloca aí nos comentários o que vocês acharam, se ficou bom, se ficou ruim, se o áudio ficou uma merda. E vai ser um vídeo só sobre isso, feedback, como você receber e como você acatar os feedbacks, que é a coisa mais importante que a gente recebe. Se você está falando que esse vídeo aqui tá uma merda, coloca o motivo. Só isso. Esse vídeo tá uma merda porque a luz ficou ruim, o áudio ficou ruim, você ficou distante. Só coloca aqui que depois a gente discute, tá? Vou filmar aqui a paisagem. Olha meu tripé. Então para de dar desculpa aí, ô fala da mãe.